Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Mídias e Marcas. Para quem não conhece, meu nome é Carol Carminati e o Mídias e Marcas é uma plataforma de conteúdos voltada para estimular a criação de conteúdo empreendedor. Então aqui a gente compartilha dicas de notícias, ferramentas, insights, todo esse universo aí de marcas e mídias sociais comentadas aí com reflexões para que você possa ter mais aí autonomia, tomada de decisão, estar por dentro aí do que acontece no mercado, mas com recorte aí para nós que somos empreendedores, somos muitas vezes, somos a própria empresa, né, que somos todos os departamentos aí de desenvolvimento, de criação, de administração, enfim. E nosso objetivo é trazer para vocês diversos tipos de conteúdos adaptados para a realidade empreendedora, através de vários canais. Então nós estamos no YouTube, estamos com um blog recheado de artigos, temos conteúdos exclusivos também no Instagram e hoje nós estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Mídias e Marcas, que vai estar disponível para vocês tanto pelo nosso canal do YouTube quanto pelo Spotify. E hoje a gente tem a honra de receber uma querida amiga, parceira, empreendedora, com uma experiência fantástica que vocês vão ver aí, para conversar com a gente sobre um elemento essencial aí na vida de qualquer empreendedor, que é o networking. Então, com vocês, Reni Okuhara, da THGO Plus. Obrigada pelo convite, Carol. É um prazer estar aqui no Mídias e Marcas e tem muita coisa interessante que você sempre divulga. É um prazer estar aqui para colaborar. Ô, Reni, você é uma querida, brilhante, gente. Para quem já quer seguir e conhecer os canais, reniokuhara.thgo Plus. A Reni é consultora e mentora empresarial da THGO Plus, como a gente está falando. E hoje a gente vai falar sobre a arte do networking. A Reni é essa pessoa vem de uma vasta experiência aí do mundo empresarial, do mercado corporativo, né, Reni? Quase 20 anos aí de carreira executiva e você passou por diversos, né, setores aí dentro das empresas. Então, vendas, marketing, franquia, planejamento estratégico, implantação, administração de empresas. E aí, algum tempo atrás, 2013, né, que você fez a transição para o mundo empreendedor. Então, hoje a Reni está à frente da THGO Plus, com todos os setores aí que ela abrange com muita maestria de vendas, incluindo metaverso, que a gente também vai poder fazer, né? Quem sabe um próximo episódio só sobre metaverso, que a Reni já está super antenada aí, também com soluções para empreendedores, estruturação de negócios. Ela também realiza, né, planejamento estratégico, questão de RH, que é um recurso muito importante aí para qualquer empresa, mentoria ao empresário e também assessoria e adequação à LGPD, que também é um assunto que está bem quente ainda para a gente resolver, para nós regularizarmos, enfim. A gente está muito empolgada aqui com a conversa, vocês vão ver que a Reni realmente tem uma larga experiência aí em torno de administração das empresas e hoje focada também para atender, né, o público empreendedor. E com tudo isso, ela também, né, com todo esse networking, com toda essa atuação vasta aí com as empresas, a Reni é coautora de livros, né, Reni? Até mostro o livro aqui que eu tenho uma cópia autografada pra gente divulgar, né, Reni? Que tem toda uma venda social aí com os livros, que é muito legal da gente citar. E além de tudo isso, dessa Mulher Maravilha, a Reni também é apresentadora. Então, assim como eu, né, também se jogou aí nesse mundo de apresentadora, de fazer conteúdos. Então, hoje ela está à frente do programa Vida Empreendedora. Muito obrigada pela sua presença novamente aqui, viu, querida? Agradeço. Isso é só um pouquinho de tudo que ela é, gente, porque realmente a Reni vai compartilhar aqui grandes insights, grandes dicas, tudo baseado nessa vasta experiência que vocês estão vendo aí que a Reni possui. Então vamos começar, Reni? Vamos começar falando justamente mão na massa, né? Networking. A gente sabe que o networking é hoje um elemento essencial para o desenvolvimento de qualquer empreendedor. Nós temos hoje muitos núcleos, iniciativas, redes, grupos, enfim, né? Dos mais nichados aí possíveis, né? Mas a gente sabe que ainda tem muitas falhas e oportunidades, especialmente no setor empreendedor, que a gente precisa, né, muitas vezes por sermos, como eu falei, a própria empresa, a gente tem essas dificuldades de chegarmos em novos e potenciais clientes, às vezes a gente não tem uma verba de marketing, de anúncio, de qualquer outro tipo de plataforma para fazer negócios. Então, como que você enxerga hoje esse mercado de networking para os empreendedores, Reni? Olha, primeiramente, Carol, eu sempre falo pro pessoal, né? Network não é trocar cartão, network não é você
seguir alguém, né, nas redes sociais, não é você, como fala, dar like para alguém, né? Network não é isso. Network é você fazer isso e continuar o relacionamento. Network é relacionamento, gente. Então, é a primeira coisa que eu sempre falo. Muita gente fala o que você falou, né? Não tenho tempo, né? Eu faço um monte de coisa, eu sou multiempreendedor, né? Que te fala, tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Não tenho tempo. Gente, primeiro eu vou falar também um pouco de planejamento, né? Você tem que colocar na tua agenda que X tempo da sua semana é para network. Não tem jeito. Se você não fizer isso, você tá, a não ser que você tenha uma loja, né, que seja aberta ao público, você tá mais fadado a não sobreviver com tanta tranquilidade, vamos falar. Não, certo. Né? Uhum. Porque você precisa disso. Você sempre tem que estar alimentando esse canal. Então, a primeira coisa que eu acho que você falou de falhas, né, eu acho que é essa. A pessoa falar que não tem tempo e se esconde atrás de não querer falar com as pessoas, né? Não ir atrás das pessoas. A segunda é achar que é só porque você tem um cartão, que você foi num evento presencial que trocou um cartão, ou você está seguindo as pessoas e as pessoas estão te seguindo, você tem um network. Não tem, né? Você não fez relacionamento. A outra coisa que eu também sempre falo é a qualidade do seu network, né? Então não adianta você também ter um monte de gente que você fala, eu estou seguindo, eu estou conversando, mas não é o teu público-alvo. Então, você também tem que focar no teu público-alvo. Não vou falar com os outros? Vamos. Por que nós vamos falar? Nós vamos falar porque, às vezes, a pessoa que você conheceu não é a pessoa que vai comprar teu produto, teu serviço, mas ela pode te indicar se ela achar que é interessante o que você faz. Então, você também tem que ter isso. Aí, como que você consegue fazer tudo isso? Reserva menos tempo para essas pessoas e mais tempo para o teu público-alvo. Né? De novo, planeja, né? Você tem que se planejar. E daí vem pro teu lado, né? Conheça o teu público-alvo. Se não conhece, você como faz, não é? Exato. Então, assim, acho que isso é os principais pontos que eu gosto sempre de deixar destacado para as pessoas, que eu vejo que as pessoas acabam se perdendo um pouquinho nesse momento, né? Primeira coisa que todo mundo fala, eu tenho vergonha. Gente, empresário não pode ter vergonha, né? Não. Primeira coisa, se você é a sua própria marca, a sua própria empresa, a gente tem que dar a cara a tapa. Alguém vai ter que fazer isso. Exatamente. Eu falo muito isso para quem é empresário e para quem é profissional liberal. Uhum. Também é outro que às vezes fala para mim, mas não é meu jeito. Não, tem que dar a cara a tapa. Lógico, às vezes você não é teu jeito de se ser tão expansivo, mas dentro do teu ciclo procure fazer, né? Ele me pergunta, como eu começo? Quem está começando, como eu começo? Ciclo, né? Vai lá, vê se o pessoal da tua família sabe o que você faz. Às vezes não sabe, gente. Se você não tem, novamente, se você não tem uma loja aberta, que é muito normal as pessoas verem, identificarem, dificilmente a pessoa da família sabe exatamente o que você faz. Às vezes, por exemplo, tem profissional liberal, eu sou advogado. Tá, mas que área? Gente, advogado é igual médico, tem 10 mil áreas, né? Então, assim, a pessoa não sabe. Ou então, assim, primeiro a pessoa da família, os amigos, comenta com os amigos, fale o que você faz, toma café com esse pessoal. Hoje tem cafés virtuais maravilhosos para serem tomados, né? Voltou muito esse movimento. Então, assim, tem que ir atrás, gente. Eu lembro que quando eu decidi montar o meu negócio, em 2013, gente, eu primeiro estruturei para depois montar. A hora que eu montei, eu passei para todo mundo, avisei todo mundo que eu podia e não podia. Veio assim, para depois começar a fazer a minha carteira, tudo mais. Então, é isso que eu falo sempre para as pessoas. Se você tem muita vergonha, comece com o teu pequeno ciclo e vai ampliando. Mas procure sempre pessoas fora do teu ciclo, sabe? Nem que for uma por semana, uma por mês, né? É uma meta muito possível, né? É uma meta possível, gente. E até você falando de meta, né? Eu fiz uma meta nos meus, pelo menos, 5 primeiros anos, não foi até um pouquinho mais, eu tinha X número de eventos que eu tinha que participar para conhecer pessoas. Eu tinha uma meta. Então, a gente tem que ter meta também. Com certeza, né, Reni? Você tendo toda essa experiência dentro de áreas empresariais aí tão importantes, você, como você falou agora, você fez a transição, né, adequado, ou seja, você estruturou antes de dar o salto empreendedor, que é o que muita gente, né, acaba pulando na empolgação, né, óbvio que a gente também tem questões de necessidade e tudo, mas você por ter esse olhar, né, estratégico de gestão, e você se preocupou em manter essa mesma rede, né, sabendo dessa sua mudança, né, informando, porque é isso, se não ficar claro para esse primeiro ciclo de pessoas,
como é que você vai conseguir ampliar? Exatamente. Então, é até uma forma de você testar, né? O que eu estou fazendo está claro? Eu realmente estou conseguindo passar para as pessoas quando elas lembram de mim, possivelmente por uma indicação, ou nem se lembram, porque realmente ficou ali no caminho, né? A gente tem muito essa visão interna, né, de empreendedor, né, Reni? Que é isso, a gente fica muito em cima de nós mesmos, com o que a gente faz, o nosso mundinho criativo. E para nós tá muito claro, tá lindo, tá maravilhoso. Mas e aí, na hora de você colocar para fora? Isso vai além de qualquer personalidade, como você está falando, né? A gente sendo profissionais por conta, é muito importante a gente pensar na imagem pessoal, na marca que você quer deixar, né? E eu lembro que eu estava estudando, né, a nossa querida convidada, né? Eu vi um post seu, né, de um tempo atrás, falando sobre o networking também, e justamente falando essa questão de que o networking, ele é um relacionamento, um investimento a longo prazo, gente. É uma coisa que nem você falou, é construir essa imagem do teu negócio, do que você faz, criar uma série de bons hábitos, exercitar isso como você está falando. Eu sempre vou no café, eu vou no evento pelo menos uma vez por mês, eu vou responder ali um comentário de pessoas que eu estou seguindo ali numa mídia social X, Y, Z, porque isso também é fazer network, você se fazer lembrado, essa que é o grande chave, né? Por isso que eu falo que volta de novo para planejamento, você tem que planejar tempo para se dedicar a conhecer pessoas, você tem que planejar tempo para você responder essas pessoas. Muita gente esquece isso. Então, é por isso que eu falo que não é trocar um cartão, né? É o modo mais fácil de falar. Porque as pessoas às vezes vão num evento, trocam o cartão e aí você fica com um monte de cartão. Fazendo o que com esse monte de cartão? Exato, mas você não associou o nome à pessoa ou à marca. Exatamente. Daí você tem que conversar com essas pessoas, falar o que você faz. A pessoa às vezes pergunta mais uma coisa. Então, você tem que ter tempo também na tua agenda semanal para esses retornos. Para esses retornos, sim. Senão você ocupa toda a sua agenda e aí? Exatamente. Eu só joguei pro mundo e não conectei, né? Ou seja, eu tive o trabalho, às vezes, de produzir um conteúdo, de estar em algum lugar, mas eu não fiz isso frutificar. Eu não transformei numa oportunidade, né? Aí a pessoa fala, mas eu não tenho tempo. Então, se coloca no lugar da pessoa. Quantas vezes você que tá aí tentou falar com alguém e a pessoa nem deu mais notícia, né? Nem te deu retorno, te dá retorno depois de 3 semanas. Poxa, é super desagradável. Então, assim, do jeito que você vê que é desagradável, pensa que teu público tá vendo isso. Quando você começa a olhar com o olhar do teu público, fica mais fácil você ver o que você pode fazer, como você pode melhorar, como você pode fazer a coisa acontecer. Então, toda vez que você falar, não tenho tempo, não consigo, alguma coisa, lembra como que você se sente quando a outra pessoa não faz isso para você. Exato, como você se sente, né? Exatamente. Porque isso é até um fator que nem você falou agora, exatamente essa questão de percepção de marcas, né? De valor, de atendimento. Quando a gente entra no canal online hoje para pesquisar a marca, que a gente vê que a marca deixa as pessoas falando sozinha ali, a gente fala, tem alguma coisa errada, porque é exatamente isso, né? Não deram continuidade, não estão ali mantendo uma conversa. Então, é isso, né? Se colocar no lugar. E a outra é o que você falou, né? Ser muito claro também como você se comunica. Porque, às vezes, para você é óbvio, só que para o outro não é. Né? Eu lembro que quando eu comecei no mundo empresarial, eu vim do mundo corporativo, e lá eu falo que tem uma sopa de letrinhas, né? Que eram empresas internacionais, né? Uhum. Então, é sopa de letrinhas. Então, tudo tem lá 2, 3 letras que quer dizer alguma coisa. Então, todo mundo sabe que BP é business plan, né? CEO é o chefão, todo mundo sabe esses termos. No mundo empresarial, não é todo mundo que esteve numa empresa. Então, não é todo mundo que sabe. Então, a sopa de letrinha não funciona totalmente. Eu tive que mudar, me adaptar ao meu novo vocabulário para me tornar mais acessível até as pessoas e as pessoas entenderem realmente o que eu fazia. Legal, perfeito, muito legal. Então, isso eu acho que as pessoas têm que parar. Às vezes a gente usa muito termos, principalmente da parte mais técnica, usa muito termo técnico. Aí, às vezes, as pessoas não entendem o que você está falando. Então, você faz uma divulgação linda, maravilhosa, só que com um termo técnico, a pessoa nem chama a atenção dela e, às vezes, é o que ela está mais precisando. Né? Então, toda vez que a gente brinca, né? Uma técnica de vez que a gente fala, se você acha que não tá bom, pergunta pra tua mãe se ela entendeu. Tá? Dia das Mães, né? Demais. Mas é bem isso. Vê se a tua mãe entendeu, né? Principalmente pra quem não tem a mãe no mesmo ramo, né? Lógico, né? Porque é isso, gente. Todo mundo tem que entender o que você tá falando. Porque senão todo o trabalho que você fez de divulgação, de mídia, não vai funcionar.
E daí você investiu tempo, dinheiro, esforço, e não funciona. Exatamente. Então, a mesma coisa no relacionamento. A gente tem que estar o tempo todo também vendo que se você está se comunicando na mesma linguagem que essa pessoa. Não esqueça, né, gente? Comunicação é o que o outro entendeu do que você falou e não o que você quis falar, né? A gente não pode esquecer isso. Exatamente. Brilhante. E tudo isso, todos esses braços do que estrutura uma comunicação dizem respeito a esse significado, né? Por exemplo, o branding, né, que a gente aborda tanto aqui no programa, é a mesma coisa. É a percepção que as pessoas têm da sua marca. Então, tudo que você está comunicando, está trazendo, que você deseja que a pessoa tenha aquela intenção desejada, você tem que entender justamente o que está passando na cabeça dela no momento que ela vê você, que ela fala de você, que ela poderia te descrever, né? Tem vários exercícios que você falou, apresentar para a mãe, né? Falar para 5 pessoas próximas. A gente fez uma entrevista, né, com uma especialista de branding que fala justamente isso. Tem que falar para a mãe, para a cabeleireira, para o amigo que é advogado, pessoas que são, né, diferentes dentro de um escopo social, de áreas, né? E falar a mesma coisa do que é a sua marca. E saber qual vai ser a resposta, né? Porque é isso, você vai estar conseguindo atingir uma amostragem de pessoas que vão, né, onde você vai poder testar essa clareza, essa penetração do seu negócio, essa percepção da sua marca, principalmente, né, Renê? O que a gente está falando é sobre isso. A marca vem justamente desse nome aí de marcar. Então, como que você quer que as pessoas te referenciem estrategicamente? Isso poupa, né? Poupa muito, que nem você falou, de recursos, de produzir conteúdo, de querer, às vezes, lá colocar 1000 certificações. Não, porque eu tenho tudo isso. A pessoa não vai nem entender que você é tão qualificada a ponto, né, de contratar. Então, muito legal, querida. Isso são pontos essenciais, eu acho, pra gente pensar e abraçar, né? Como eu sempre costumo dizer, dissolver essas resistências, né? Exatamente. E procurar dentro da sua rotina, como a Reni falou, estruturar uma rotina de planejamento, né? Não só dessa produção de conteúdo que a gente faz hoje como empreendedores, mas de manter esse relacionamento. Então, com os canais que eu tenho aberto, eu vou ali ter uma comunicação periódica, eu vou responder, eu vou interagir, eu vou manter uma rede de pessoas, porque é um investimento a longo prazo, né? Exatamente. É muito mais qualidade do que quantidade também, que a gente está falando. E eu acho que o que é mais importante, né? A gente usa um fator que é primordial para qualquer empresário: tempo. Gente, nosso tempo é nosso maior, eu acho que é o maior valor que a gente tem. É a maior moeda que a gente tem, é a maior moeda. Então, já que você vai investir seu tempo, que isso aí não é gastar, não, é investir tempo, gente, investe com qualidade, né? Já faz um negócio bem feito, sabe? Não, já estamos aqui. Já que estamos aqui, vamos fazer bem feito, né? Então, eu penso sempre assim, né? Pensa a melhor forma de você investir aquele tempo que você tem, X tempo que você tem, então a melhor forma de você investir. E usa esse tempo, gente. Muito bom, muito bom. Vamos seguindo aqui, então, na nossa conversa. Então, a gente vai justamente trazer esses pontos, né, Reni, de oportunidades, então, que a gente enxerga hoje. E muito, né, com um período que a gente passou recluso, né, e agora voltando nesse formato híbrido, que a gente ainda está entendendo como funciona, o networking online se tornou mais do que essencial. Já era uma prática, né, de muitos eventos que a gente vem dessa área também, né, de grupos, né, a gente estava comentando, né, Reni, que os grupos do Facebook estão voltando com uma força gigantesca, gente, então não ignorem. Tem muito campo ainda para empreendedores ali, principalmente de grupos, né, que se trabalham com indicações, referências. Então, assim, essa questão das mídias sociais, ela tem um movimento muito particular das pessoas. E como a Reni falou antes da gente começar a gravar, justamente isso. É você olhar onde está o seu público. Então, se o seu público está lá, comece a pensar no networking desses grupos, a ter uma apresentação bacana para você poder jogar, né? Especialmente, eu acho que para o mercado artesanal e para o mercado de prestação de serviços, o Facebook é fantástico, gente. Todo dia tem 1 milhão de publicações de gente pedindo indicação e tudo. E tem grupos hoje que já são referência justamente, né? De serem bons contatos que você vai conseguir ali. Então, é muito importante, né? E aí, com isso também, eu lembrei da gente citar essa força dos cafés virtuais, né? Eu estava num dos grupos lá do Mature Jobs, né? Que é uma rede fantástica também hoje muito grande. E o grupo deles voltou com esse movimento de cafés virtuais e foi um sucesso, um case aí, né? Essa prática de cafés virtuais se tornou novamente uma febre. Então, tá cheio de gente se conhecendo, fechando negócios, criando novas oportunidades. Então, eu queria que você falasse um pouco, como é que você percebe hoje esse movimento aí dos cafés? Eu vejo que esse movimento ele se acentuou bastante com a pandemia, né? Sim.
Eu até brinco que eu já trabalhava muito, sei lá, acho que era 60% do meu trabalho já era online antes da pandemia. E as pessoas me olhavam meio de olhinho torto, sabe? Ainda não botava confiança, né? Não é, que assim, tipo, na boa, assim, quando eu falava, vamos fazer um café virtual, né, uma conversa virtual, a pessoa meio que, eu acho que falava, meu, que menina preguiçosa, não queria ter lá, sabe? Olha, então eu vi que as pessoas eram meio resistentes, que aceitava eu fazia, que não aceitava eu acabava encontrando pessoalmente, tudo bem. E com o cliente, dependendo do trabalho que eu faço, que eu não preciso estar dentro do cliente o tempo todo, qual que é o trabalho que eu faço? Eu vou à primeira visita, faço aquele panorama geral das informações que eu preciso, e depois eu faço contato, para fazer o contato online, né? Então, para mim, quando começou a pandemia, não foi muito diferente. E daí eu vejo que, assim, durante a pandemia, todo mundo acabou fazendo um Zoom da vida, né? Uma reunião, alguma coisa. Se tornou uma necessidade. Se tornou uma necessidade. Conversar com as pessoas também, né? Essas reuniões de um com o outro também começou a acontecer em vídeo, mas, né? Então a gente começou a chamar também de café virtual essas conversas, né? Sim. Então eu acho que isso daí melhorou bastante. Agora, com esse movimento nós já está híbrido, né? Muita coisa já voltando presencial também, mas assim, eu vejo que hoje eu falo assim, quem entrou na onda continua. Legal, né? Já se tornou realmente uma prática válida, né? Exatamente, as pessoas viram que o quanto você economiza de tempo. Não que não seja importante você estar presente encontrando pessoas, porque nós somos pessoas e nós somos seres sociáveis, né? Então a gente tem que encontrar pessoas mesmo, né? Sim, exato. Mas as pessoas começaram a se tornar práticas. Então, assim, tá bom, vou encontrar as pessoas, tô com saudade, estamos encontrando muita gente, né? Agora, muita gente retornando a se encontrar, grupos e tudo mais, estamos com saudade, todo mundo quer encontrar por saudade. Mas essas conversas que pode ter de uma pessoa com a outra, também já estão... muita gente já está fazendo só online, entendeu? Então, quando encontra o grupo, encontra todo mundo. E quando é só essas conversas no online. Então, eu acho que isso daí está tendo um retorno bem interessante. Aí, voltando para a network, por que é interessante fazer essas conversas depois de um encontro de grupo, gente? Porque é aí que você vai conhecer o que cada um faz, aí que você vai entender as oportunidades que você tem para você contribuir com o outro, e daí a pessoa vê o quanto você pode fazer do teu trabalho, do seu produto, né? Quanto aquele produto, aquele trabalho pode oferecer, e aí sim ela vai sentir a vontade de indicar ou comprar. Entendeu, gente? Porque você estabeleceu um relacionamento. Exatamente. E network, de novo, né, gente? Relacionamento, só que não é relacionamento suga, né? É relacionamento dá primeiro para depois a pessoa vir e falar, poxa, tenho vontade de contribuir com você, tenho vontade de indicar, tenho vontade de consumir o que você produz ou o que você vende. Então, nesse momento desses encontros virtuais, né, que hoje está tendo bastante, e as pessoas acabam conhecendo um pouco mais, começam a entender um pouco mais o que você faz, e daí começa a ver oportunidades de poder te indicar. E você, mais que nunca, né? Você tem que sempre estar perguntando. Eu gosto sempre de perguntar, né? O que eu posso ajudar essa pessoa? Ou pensar, a pessoa está contando o que ela faz, eu fico pensando assim, dentro do meu network, será que tem alguém que precisa do que ela faz, ou que ela vende? Será que eu posso indicar para alguém? Enquanto a pessoa está falando, eu já estou pensando para poder até linkar com essa pessoa. Eu acho que isso é importante. A gente pensar sempre numa conversa que você pode mais contribuir do que você pode se ajudar. Lindo, querida. É uma lição de generosidade, né? Nesse princípio, você ter a humildade, a generosidade de se doar, de estabelecer esse vínculo de confiança, né? Isso é muito profundo no sentido do que você está falando, que é justamente isso. Você falar no 1-a-1 é você estabelecer uma confiança, uma familiaridade com aquela pessoa. E essa visão que você tem é muito legal, né? Eu tô aqui, a nossa rainha do network aqui, né, a Reni? Porque é isso, porque você vê a comunidade integrada de uma maneira, né, totalmente conjunta. Então, todas as pessoas que você conhece de todas as áreas, né, de empreendedorismo e todas essas prestações de serviço, fornecedores, você consegue hoje ter uma visão muito global mesmo, né? De como você pode conectar novas oportunidades. E eu acho que tem um valor justamente, né, não só de você se colocar com essa posição de doação, né, sem esperar essa coisa em troca. Eu já quero em troca, eu já quero minha recompensa porque eu fui legal.
Não, é isso, é você fazer parte de uma ação positiva que pode reverberar de várias maneiras na sua vida, né? Eu falo, às vezes a pessoa que você indica não é a pessoa que vai comprar de você. Exato. Mas uma coisa que eu achei interessante nesse período, principalmente de pandemia que aconteceu, é que por eu fazer muito esse trabalho, né, de conversar com as pessoas de um para um, e daí conectar até com outros grupos, tudo mais, né, eu acabei me tornando até um pouco referência em alguns grupos. Olha só que interessante, gente. Então, isso vale muito a pena, você ver quais os grupos que você mais tem afinidade, o teu negócio tem mais afinidade e tudo mais, e você contribuir, dar uma atenção melhor para esses grupos, porque você acaba virando referência. E quando você vira referência nesses grupos, gente, é muito legal, porque daí o que você pede normalmente as pessoas se dispõem a fazer, e o melhor, as pessoas começam a te indicar também para outros trabalhos, né? Sim, sempre reverbera, então, né? reverbera muito, muito, muito. Então, assim, vale a pena de pensar, se você participa de muitos grupos, quais são aqueles que mais realmente impactam o teu negócio? E daí, dá uma atenção especial para eles. Não, de novo, não vai deixar os outros, né? Lógico, mas se você pode construir, né, essa visão de ser uma boa referenciadora, e tem muitos grupos tradicionais de network que justamente bebem desse princípio, né? Poxa, a Reni, eu sei que o que eu, né, puder pedir de indicação, vão ter bons frutos daí, vão ter indicações, que nem você falou, você tem uma rede que você pode até se dispor para pedir, olha, gente, estou precisando de uma indicação para um colega, para um cliente, né? O quanto que a gente não tem, né, Reni? Você como eu viro e mexo, pego de né? um e falo, olha, gente, quem souber que pode ajudar é de um outro grupo. Isso, e tudo faz bem, essa troca, a gente faz essa né? troca. É uma troca saudável. Ou a pessoa pega e fala, olha, eu vou fazer uma apresentação XYZ. Às vezes eu não posso assistir, gente, não dá tempo de assistir tudo, né? Quisera poder, mas não dá. Daí o que você faz? Pelo menos você pega e prestigia a pessoa, você parabeniza essa pessoa. São pequenos detalhes, gente, que assim, lógico, no teu dia, se você somar esses pequenos detalhes, é um tempo seu. De novo, né? Planejamento de tempo. Bota na agenda. É um tempo seu. Mas são pequenos detalhes que fazem a diferença no dia a dia, quando a pessoa te encontra. Fala, poxa, você me cumprimentou. Poxa, você prestigiou. Né? Então, eu acho que isso é muito legal quando a gente para pensar. E a gente também tem que saber, assim, não é tudo que você consegue mandar para todos os lugares. Então, tem algumas coisas que você sabe que é típico de um grupo, reserva aquilo e manda para aquele grupo, sabe? Eu acho que tem como a gente parar um pouquinho, né? É isso aí. Networking na prática que vocês estão vendo aqui, né?